Deus não tem problema com a nossa verdade. Deus suporta as nossas verdades. Deus não suporta e não tolera a nossa hipocrisia. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Eu sou Miriam Paula Souza, psicóloga, atuo como educadora já tem aproximadamente mais de 20 anos. Eu trabalho como educadora junto com as comunidades, principalmente com as comunidades periféricas, na região metropolitana do Recife. Comecei ali em Olinda, perto do lixão de Águazinha. Então, por aí vocês têm noção. E foi meu trabalho junto com a educação e com as igrejas nas periferias que me deram combustível e me desafiaram a estar estudando, me aprimorando para ser psicóloga, que é uma da segunda profissão que eu estou já desde o 2025. Então, nós estamos hoje, além do nosso trabalho como na gestão da escola, supervisão pedagógica da escola em tempo integral, além das palestras junto com as igrejas e com as comunidades, nós temos também, estamos na clínica acompanhando nossos pacientes e qual é o nosso objetivo é que a gente trabalhar de forma mais acessível. Saúde mental. Eu tenho 2 metas na minha vida. Saúde mental, psicologia, todas as teorias que eu passei lá 6 anos estudando de forma mais acessível para as pessoas, levando em conta que há muito sofrimento e muitos adoecimentos nos nossos dias e muita gente que não sabe o que fazer com as suas dores, com as suas angústias, com as suas inquietações, né? E nós estamos aí num tempo que vai se agravando, vai se tornando cada vez mais difícil. E nessa nova temporada nossa, nós vamos estar falando hoje saúde mental, fé e algumas dicas, alguns caminhos para o autocuidado. O que é que eu faço com a minha ansiedade, né? Me perguntaram hoje, o que é que eu faço? Estou de luto, vou falar sobre isso. Mas também nós vamos estar na próxima semana, se ainda der tempo, gravando uma live e também para o YouTube, falando sobre escatologia para leigos. Está acontecendo um monte de coisa no mundo. O que é que isso tem a ver com o que Jesus falou? Então, são 2 temas que vão estar se alternando no canal do YouTube e aqui no nosso Instagram. E para começar, chegaram algumas perguntas para mim que eu vou estar comentando ao longo da nossa conversa. Primeiro, uma delas foi de uma pessoa lá de Aracaju, dizendo assim: a minha dor, a minha angústia é falta de fé? Será que é só falta de fé? Teve outra pessoa que perguntou: tem tantas igrejas, mas tem tanta gente com distúrbio, o Brasil com tantos evangélicos, com tantos cristãos, né? Outra pessoa também pediu assim: quero sair da ansiedade. Várias pessoas, na verdade, hoje mandaram para mim, no nosso questionamento, querendo saber como sair da ansiedade. Outra pessoa falou assim: apesar de ser crente, estou com depressão. E já fazem muitos anos, né? E muita gente pedindo como é que eu faço para me sentir melhor comigo, com as minhas questões. Então, nosso primeiro tópico hoje, para a nossa conversa, tanto aqui no Instagram como no YouTube, é primeiro falar sobre fé. Quero falar com vocês sobre fé. E a gente precisa desmistificar algumas coisas relacionadas à fé. Porque tem gente que diz assim: eu agora estou seguindo Jesus, eu agora estou fiel, mas eu continuo lidando com a ansiedade, com a depressão, ou eu já sou cristão há tantos anos e estou lidando com uma crise, um transtorno de pânico, ou seja lá qual for. Gente, primeira coisa que eu acho que é bem importante para a gente nessa conversa é a gente perceber que a Bíblia está cheia de pessoas que sofreram, que tiveram lá suas dores e suas crises mentais e emocionais. Eu vou citar algumas, que esse é o nosso primeiro tópico, né? Então, eu tenho fé e estou sofrendo, estou com algum transtorno. A gente vai ter, eu acho que um dos personagens mais icônicos da Bíblia sobre o sofrimento mental é o profeta Elias, o grande, glorioso Elias, né? Elias é citado como uma referência. O apóstolo Tiago vai dizer: Elias orou e por 3 anos e meio não choveu. Depois Elias orou e choveu. Elias orou, caiu fogo do céu. E de repente, por causa da palavra de Jezabel,
de uma mulher ímpia, né, a gente vai ver que Elias entra no estado de depressão, que é uma das depressões mais difíceis de você tratar, porque é aquela depressão que ela vem após um pico de empolgação, né? Inclusive, a gente vai ter diversos artistas que após um momento de muita glória, um ápice na vida, na carreira, elas são abraçadas depois por essa depressão, esse sentimento de falência. E a Bíblia vai dizer que Elias, ele foge de Jezabel e ele vai para debaixo de um zimbro, para um lugar já fora da cidade, e diz assim: Deus, eu quero morrer. Eu quero morrer. E a Bíblia vai falar de Elias. E antes de avançar para outro personagem, é importante a gente perceber como é que Deus trata com Elias na depressão dele. Primeiro, Deus manda um anjo com pão e água, um pão do céu. E esse pão chega para Elias. E depois que ele come esse pão e bebe água, Deus manda Elias dormir. Porque, para você que não sabe, tratar das dores da alma, o sono, a alimentação, a atividade física também são medicações. Não, Miriam, eu tô ansioso, mas aí você não só vai precisar de um psicólogo, de medicação que o psiquiatra passa. Você vai precisar também comer bem, dormir bem e provavelmente movimentar o seu corpo. Então, na segunda vez, o anjo volta para Elias, e quando chega em Elias, dá novamente pão e água, e diz assim: Elias, caminha, você tem 40 dias para caminhar. E a Bíblia vai dizer que, com a força daquele alimento, Elias, ele caminha 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, em Horebe. Legal, né? Mas quando Deus vai falar com Elias lá no Monte Sinai, no monte de Deus, o que a gente vai encontrar? Deus não vai falar nem pelo vento, nem pelo fogo, nem pelo terremoto. Uma voz suave, uma voz macia. Porque você percebe que Deus estava percebendo que Elias estava fragilizado. É interessante, né? Você não grita com um depressivo. Você não vai gritar com uma pessoa que já está abatida. Você tem que falar de modo, né? Eu acho isso um detalhe que ninguém prega sobre isso, mas eu acho muito legal pensar nisso. Você vai ter também pessoas, uma pessoa que se destaca na Bíblia com um estado de sofrimento mental muito, muito severo, é Noemi. Noemi sai de Belém com 2 filhos e o marido, morre 2 filhos, volta Noemi com suas 2 noras, uma volta para Moabe e a outra, que é Ruth, fica com ela. Mas quando ela chega na porta da cidade, ela vai fazer uma declaração gritando: Não me chamem Noemi, me chamem Mara, porque eu sou uma mulher amargurada e o Todo-Poderoso dirigiu para mim suas flechas. Ela não estava apenas com depressão, com a tristeza, com a amargura de alma. Ela estava revoltada com Deus. E aí entra um detalhe sobre a nossa postura de fé, né? Deus não tem problema com a nossa verdade. Né? Porque hoje talvez alguém dissesse: Nossa, você está falando assim com Deus, e Deus é criança. Deus suporta as nossas verdades. Deus não suporta e não tolera a nossa hipocrisia. E no caminho de cura, seja qual for a alternativa que nós tenhamos, a verdade ela vai aparecer em todos os momentos. A gente vai ter também, acho que Davi é um clássico, né? Davi tem um monte de salmos. Acho que é o Salmo 66 que Davi diz assim, que eu estou como se eu estivesse sendo, sabe, engolido por um poço de lama, um nível de aflição tão grande de Davi, o salmista, né? O grande homem segundo o coração de Deus. Você vai ter Ana, mãe de Samuel, que também vai fazer uma oração no estado de dor tão profundo que o sacerdote ali pensa que ela estava embriagada. Você já viu um bêbado? Já viu o drama de um bêbado? Dia desse eu fui pregar numa igreja, na comunidade, e entrou na igreja um alcoólatra, um rapaz, e ele se converteu, ele tá crente, viu, gente? Mas ele entrou falando tanta leseira, e ele entrou assim, na hora eu me lembrei, Ana, mãe de Samuel. Então, quando você vai passeando pelas escrituras, você vai encontrando pessoas que sofreram, que ficaram doentes. E em nenhum momento você vai ver na Bíblia uma palavra dizendo que era errado. Então, o fato de você ter fé, de você crer em Deus, de você ter uma relação com Deus, é também, sabe, não vai anular a tua dor.
porque a nossa fé que fica ali no campo da subjetividade, da espiritualidade, não anula a nossa humanidade, gente. Hoje, tem uma das perguntas que eu recebi, e eu já quero começar falando sobre ela. Um amigo meu pelo Instagram perguntou assim: por que tem tanto crente e tanta gente com distúrbios, inclusive dentro das igrejas? Primeiro, a gente precisa falar uma coisa sobre o sofrimento mental no Brasil, né? Tem alguns grupos e algumas regiões do Brasil que esse sofrimento mental ele não é abordado com clareza, né? Então a igreja não precisa se ocupar com isso, porque isso diz respeito à ciência. Então a gente vai ter milhões de pessoas ocupando as igrejas e provavelmente com algum nível de sofrimento psíquico que não vai entender o que é, e não cabe à igreja se ocupar de responder isso. Isso é do campo da saúde, né? Mas ele pergunta por que tem tanto crente, tantas igrejas e tanta gente com doente, né? E eu quero responder uma coisa: isso é para crente, principalmente para quem está na igreja. A gente precisa distinguir, de fato, na nossa vida com Deus, na nossa fé, o que é da minha história, o que é do homem, o que faz parte das minhas emoções, das minhas perdas. O fato de eu crer em Deus, de eu confiar em Deus, não anula as minhas dores. Jesus vai dizer lá na frente, né? Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Como quem diz assim: a tua humanidade não é anulada por causa da espiritualidade, né? Então eu confio no Senhor. Inclusive, como psicóloga e como cristã, eu acredito que tem alguns níveis de adoecimentos e que só Deus para chegar. E o bom é que Deus chega. Eu tenho testemunhos de pessoas restauradas de um adoecimento psíquico grave, né? Mas também nós temos toda o aparato hoje da ciência ao nosso favor para cuidar disso. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, eu creio em Deus e eu estou sofrendo. Você está no mundo e você é gente. Grava isso. Uma segunda coisa sobre saúde mental e fé, eu quero ler para vocês dados que são bem importantes com relação ao Brasil. Hoje, na América Latina, o Brasil é campeão em transtornos mentais graves. Então, você pega todos os países da América Latina, leve em consideração o fato de nós sermos a maior população, né? O que também já contribui para isso. Mas nós temos mais de 18 milhões de pessoas diagnosticadas com algum tipo de transtorno, sofrimento grave. Ou seja, se tem 18 milhões com transtornos graves, esses dados aparecem no SUS e aparecem nas agências relacionadas à saúde mental. O que é que a gente pode imaginar? Porque a gente vai ter uma população ainda muito grande de pessoas que não tem acesso ao atendimento psicológico psiquiátrico. Então, 18 milhões de pessoas que tiveram algum tipo de acesso à saúde mental, algum tipo de acompanhamento, ou foram no CAPS, ou procuraram um psicólogo, ou foram a algum psiquiatra, ou estavam internados. Acontece muitos casos de pessoas com depressão, mas já estão numa internação longa dentro dos hospitais. Então, se nós temos 18 milhões de pessoas diagnosticadas, nós podemos talvez multiplicar por 3 o número de pessoas em sofrimento psíquico dentro do Brasil, levando-se em conta que um percentual altíssimo da nossa população não tem acesso a esse diagnóstico, não tem acesso a. Porque eu trabalho com a população periférica e eu vejo que muitas mulheres não têm acesso, às vezes, a um hemograma, a um acompanhamento ginecológico. Imagina que dirá a um psiquiatra, né? Então, nós temos, dos diagnosticados, mais de 12% com depressão, mais de 28% desses números com ansiedade e um grande adoecimento mental entre jovens de 15 a 19 anos. E eu que trabalho na escola integral com 700 alunos, percebo que cada vez mais cedo, adolescentes e pré-adolescentes estão com quadros que já beiram ali uma ansiedade, né? Uma angústia, uma inquietação muito profunda. Então, nós temos esses dados no Brasil
E aí, a segunda pergunta que eu acho que eu quero responder e conversar com vocês hoje é: gente, a gente está num mundo de dor e num tempo de angústia, né? Então a gente vai ter um mundo de dor, um tempo de sofrimento, e nós temos uma cultura de silenciamento das angústias. Por exemplo, eu estou aqui falando pelo Instagram, vou postar no YouTube esse vídeo, mas se você vai no meu Instagram, querido, você só vai ver fotos bonitas, feliz da vida, né? Essa cultura das redes sociais, das plataformas de mídias, nos leva a querer mostrar o tempo todo uma alegria, uma felicidade, uma prosperidade, um bem-estar, que não é a realidade da gente. Bora ser sincero. Então eu tenho um mundo de sofrimento, um mundo desigual. Eu acho que uma coisa que adoece muito no Brasil e é algo que precisa ser levado a sério é que nós temos um nível de desigualdade absurdo no Brasil. Então, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, na esquina da Avenida Paulista. Nós temos aqui pessoas milionárias. Tem aqui o centro coração financeiro do Brasil, gente que fatura milhões. Enquanto você vai ter nos metrôs abaixo da Avenida Paulista milhões de pessoas lutando pelo salário mínimo e meio, com condições de vida difícil, sem contar a população de rua. Então, o mundo de sofrimento, esse mundo perverso, essa desigualdade perversa, também é motivo de adoecimento. O que é que a gente, às vezes, a gente faz, né? Em vários lugares, as pessoas estão sofrendo e elas olham apenas para elas mesmas. Não, eu tô doente. O problema está em mim, querido, não está em você, não. Você está no mundo doente. Você está vivendo uma era de adoecimentos, né? E você está, às vezes, se esforçando para não sentir, não se permitindo sentir as suas dores. No processo terapêutico, né, como psicóloga, um dos caminhos que a gente faz com o paciente, todo psicólogo faz isso, é convidar o paciente a nomear e sentir as suas angústias. Eu não me liberto daquilo que eu nego. Eu não curo aquilo que eu fujo dela. Aquilo ali vai ficar lá guardado por um tempão. Mas a gente está num tempo. E aí, eu vou dar uma ilustração sobre essa questão do nosso adoecimento, né? Tendo o tempo e o mundo que nós estamos. Imagine que você tinha uma rinite alérgica bem grave, bem brava. Aí você tem uma rinite alérgica, aí você vai lá no médico, aí o médico passa um antialérgico. Aí você vai no médico, ele vai passar lá para sua sinusite um anti-inflamatório potente. Eu já tive uma. Mas no dia seguinte você acorda ou você vai dormir no quartinho cheio de mofo. Gente, a gente precisa ter consciência do quanto o nosso mundo e o nosso tempo está adoecido. O quanto nós somos pressionados, o quanto o estresse, o burnout, a angústia, a pressa, a gente está apressado o tempo todo. O quanto isso faz parte desse modelo de vida moderna. Então você pode se cuidar, fazer sua atividade física, dormir bem, comer bem. Mas quando você tá vivendo no quartinho do mofo. E você precisa ter consciência disso até para parar de sofrer com essa autocobrança. Eu estou no mundo doente, espera aí. É normal que eu não fique bem em muitos momentos. Porque, gente, olha, uma das coisas que é interessante, né? Não basta as pessoas estarem adoecidas mentalmente. Elas ainda se culpam porque estão doentes. E estão no quartinho do mofo, o mundo da gente. Eu dou risada, mas é a risada do desespero, como diz os memes. Porque tá assim, a gente tá no mundo. A gente tem um estilo de vida que nos adoece, né? Pressa, estresse, pressão por resultados, né? Isso é cultura do nosso tempo. Você tem que ser produtivo o tempo todo, você tem que dar resultado. Onde é que tá isso, gente? O ser humano não foi feito para esse ritmo. Eu posso me colocar como exemplo, porque eu tô de férias aqui em São Paulo. Mas me mandaram tanta mensagem, o pessoal que eu não estou conseguindo atender, porque eu me dei férias, que eu disse: eu vou gravar um podcast, eu vou falar com as pessoas. De certo modo, é uma pressão pelo resultado, para dizer, para produzir. Nós temos também uma pressão no tempo e no mundo da gente, que é a pressão pelo ter. Você vale o que você tem na nossa cultura, inclusive às vezes dentro da igreja. A gente tem uma tendência a olhar com mais estima e apreço quem tem, né? E eu vou dizer uma coisa a você: se as coisas e o dinheiro é o propósito da nossa existência, a gente perde o sentido da vida. A gente não é o que a gente tem. Você não vale o que você tem.
Você não é o que você tem, você é.